para que serve o cálice? É onde é depositado o vinho. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também, dentro do que a igreja ensina, está no catecismo, sobre esse vinho. E será transformado em sangue de Cristo, o mistério da transubstanciação. Muito bem, então cálice, esse material muito bonito, esse objeto muito bonito, com dignidade. Por isso que dentro da igreja, dentro da liturgia, não se pode escolher qualquer objeto. Todo objeto que vai fazer parte da Eucaristia, dentro da Santa Missa, ele tem que ser escolhido pelo sacerdote, nosso Padre Éder, mas também tem que ser aprovado pelo nosso bispo. Ah, vou comprar ali, o concílio vai comprar aquilo ali e vai colocar. Não, primeiro o Padre Éder escolhe, o conselho autoriza a compra, o bispo então fala, esse pode, esse não pode. Bom, a seriedade e a importância da nossa fé partilhada na Eucaristia. Nós temos também, dentro da liturgia, a nossa âmbula, correto? Dentro dessa âmbula contém umas partículas para serem consagradas na hora que o sacerdote impõe a mão sobre o cálice, sobre a hóstia e eleva para todos os fiéis na hora da consagração. Então, quando aquelas partículas estão aqui dentro, elas são partículas realmente, partículas do pão. Mas depois do mistério, da consagração, aquelas partículas já mudam de nome, já mudam de aparência. Como assim? A aparência não muda de fórmula. As partículas se transformam em hóstias. Então uma comunhão antes de ser consagrada ela é chamada de partícula. Mas depois da consagração, o catecismo nos ensina que ela deverá ser chamada de hóstia santa, e lá vai conter o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, a âmbula vai ficar na credência com as partículas, o ministro, ou coroinha, ou um acóito, colocará sobre o altar para a consagração. Nós temos também, dentro da liturgia, dentro da Santa Missa, esses dois vasinhos são chamados de galhetas. Um contém o vinho e o outro a água. Então, quando o coroinha, o ministro extraordinário, o ministrante entrega para o sacerdote primeiro o vinho, ele coloca no cálice, devolve, pega a água, coloca uma gotinha no cálice e devolve para o coroinha. O que significa aquela gota de água no cálice? Alguém pode dizer? Quem acertar vai ganhar um chocolate. Aqui, a humanidade. A humanidade. Muito bem, a humanidade somos nós. Aqui nós estamos participando do mistério da redenção. Naquela hora que o sacerdote pia aquela gotinha, a humanidade somos todos nós. E a Assembleia reunida. Muito bem. E também nós temos, dentro da Santa Missa, dentro do ato litúrgico, essa bacia e essa jarra, né, com mais dignidade, com certeza, da nossa igreja, se chama lá vaso, a bacia e a jarra, que serve para lavar realmente as mãos do sacerdote. Qual que é esse significado? Antes, no início da nossa fé, no início da nossa liturgia, os fiéis chegavam para participar da Santa Missa e traziam oferendas. Um exemplo, uma galinha, uma leitoa, um saco de mandioca, e o sacerdote colhia tudo aquilo, né, para ajudar na despesa, etc, etc. Aí ele tinha que lavar as mãos para dar início à Santa Missa. Então, dentro da liturgia, esse gesto foi incorporado, dentro da liturgia, de lavar as mãos do sacerdote, purificando realmente mais os seus pecados, para dar continuidade no mistério da salvação, na hora do mistério da transubstanciação, na hora que o sacerdote vai impor a mão sobre o cálice e sobre as hóstias, para se tornar o corpo e o sangue de nosso Jesus Cristo. Dentro da nossa liturgia, quando o Padre Éder tirou dos ministros extraordinários esse gesto de lavar as mãos. Na nossa igreja, na nossa paróquia, esse gesto agora compete somente ao
sacerdote. Então, antes os ministros também lavavam as mãos, mas foi entendido que esse gesto é só do sacerdote, um sinal de purificação. Então os ministros hoje lavam as mãos bem antes, já lavavam com certeza, e depois batem o álcool na mão para distribuir as hóstias consagradas ao fiel. Esse gesto compete somente ao sacerdote da nossa igreja particular aqui na Paróquia Santa. Temos o sino. Os coroinhas gostam de tocar. A maioria das vezes toca na hora errada, mas toca. Então nós temos o sino. E para que serve esse sino? Dentro da Santa Missa, dentro da liturgia. Só para chamar a atenção. Chamar a atenção de quê? Das pessoas dos mistérios que será que está acontecendo no altar do mistério da transubstanciação. Tá bom? Então esse sino é só simplesmente para chamar a atenção. Ah, o coroinha esqueceu de tocar o sino. Valeu? Valeu da mesma forma. Ah, o coroinha tocou, em vez de tocar só uma vez, tocou 7 vezes. Está errado, mas não vai influenciar em nada. Dentro da liturgia, não tiver o sino, não tem problema. Algumas dioceses, alguns sacerdotes, nem deixam os coroinhas, o ministrante, usar o sino. Por que isso chamar a atenção? Porque os fiéis têm que entender, com certeza a maioria das vezes, os clientes já participam da Santa Missa, vão receber a Eucaristia, eles têm que entender o que está acontecendo no altar. Tem que entender o que está acontecendo no altar. Então o sino é simplesmente para chamar a atenção. Agora, se nós tivermos conhecimento do que está acontecendo no mistério celebrado da Santa Missa, que é a Eucaristia, não precisa nem de alguém chamar a atenção. Tá bom? Então o sino serve realmente para chamar a atenção. Como nós falamos do cálice, e vai voltar no cálice para falar um pouquinho sobre aqueles paninhos que compõem o cálice. Todos nós observamos da credência que fica lá montadinho bonitinho. O coroinha, o ministrante, pega e coloca no altar. Então aqueles paninhos que compõem o cálice são chamados de alfaias. E cada um daquele paninho tem seu nome específico e para a sua finalidade. Tá bom? Então esses paninhos, a liturgia nos ensina que todos esses paninhos têm o nome de alfaias. Cada um tem o seu nome específico para a sua finalidade. Vou colocar aqui mais perto para a gente ir montando e explicando. Tá bom? Vamos lá. Esse primeiro paninho que vai sobre o cálice, ele tem um nome específico de sanguíneo. Por que sanguíneo? Realmente que vai enxugar os lábios do sacerdote, os dedos, e o cálice no final vai enxugar o sangue de Cristo, por isso o nome de sanguíneo. Ele vai desta forma aqui sobre o cálice. E também no cálice nós temos esse pratinho dourado, muito bonito, da sua divinidade, que se chama patena. Patena, onde que será depositada a hóstia mágica que o sacerdote eleva aos fiéis da consagração. Tá bom? Então, patena que vai também aqui sobre o cálice dessa forma. E o Tim falou também sobre as hóstias. A hóstia, a partícula menor, né? E depois o mistério da consagração se transforma em hóstia, antes de ser consagrada, é partícula. Depois da consagração, hóstia. Tá bom? E nós temos a hóstia magna, que é que o sacerdote eleva na hora da consagração, que é essa maior. Partícula maior, depois consagrado, hóstia magna. Ela vai sobre a patena desta forma. Tranquilo? E depois nós temos esse papelzinho durinho aqui, que tem o nome de pala. Para que serve a pala?
é para proteger mesmo da hóstia magna, para não cair nenhuma impureza, mosquito e nada, para proteger realmente. Então ele vai dessa forma. E depois da bala nós temos o corporal. Esse paninho maior, retangular, e tem o símbolo de Jesus, né? A hóstia no centro, tá bom? Se chama corporal. Então por que serve o corporal? O nome já diz onde é depositado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo depois do mistério da transubstanciação, do mistério da consagração. Então toda hóstia consagrada, âmbula, partícula, só poderá ser depositada em cima desse paninho. Chama corporal, tá bom? Então os ministros, quando vão devolver a âmbula para o altar, tem que colocar sempre em cima do corporal. Quando o ministro vai até o sacrário retirar a reserva para levar os irmãos enfermos, ele tem que depositar, ele tem que ter um corporal para depositar a sua teca em cima do corporal, tá bom? E ele vai dessa forma aqui. Então aqui o cálice está montado. E nós temos a teca, esse é o objeto que é usado pelos ministros extraordinários para depositar a hóstia aqui, levar aos irmãos enfermos e possibilidade de participar da Santa Missa. Tem as tecas menores e essa aqui maior também. Que agora nós estamos em festa na Santa Teresinha do Menino Jesus. Então lá tem a teca, que é a hóstia magna, ao ser retirada do ostensorio, ela é depositada da teca e é levada até o sacrário, fica guardado no tabernáculo, para a adoração do dia seguinte. Tá bom? Então a hóstia magna, o padre, o sacerdote, ele consagra uma hóstia, toda Santa Missa, o sacerdote tem que consagrar a hóstia magna, aquele gesto que divide a hóstia magna, que eu falei do Cordeiro de Deus, e tem que, nós estamos em festa agora da Santa Teresinha, outra hóstia magna, que será guardada no sacrário para a adoração do dia seguinte. Tá bom? Então esse objeto se chama teca, realmente para guardar a hóstia consagrada e levar a comunhão aos fiéis enfermos da nossa comunidade. Como o Tio falou do lavabo agora, né, que o sacerdote enxuga as mãos, esse paninho que o sacerdote usa, ele se chama manus tergio. Manus tergio. Somente o sacerdote pode enxugar as mãos desse paninho. Manus tergio vem de manos, realmente significa enxugar as mãos do sacerdote. Então os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, quando nós vamos participar de outra igreja, outra paróquia, e aí o sacerdote lá permite o gesto dos ministros purificar as mãos. Oi, som. 1, 2, testando. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi. Vai funcionar, vai funcionar. Tá ouvindo aí, pessoal? Então tá bom. Então esse paninho se chama manus tergio e ele é usado somente pelos sacerdotes. Mesmo quando os ministros extraordinários tinha aquele costume de enxugar as mãos também, lavar as mãos para distribuir a comunhão, os ministros não podiam utilizar essa alfaia, somente os sacerdotes. Os ministros usavam e usam aquela toalhinha comum mesmo, que fica na credência, tá bom? Vai igual, pode ir igual uma vez? É mais prático. Então, queridas crianças, nosso tempo é curto, mas a intenção é realmente despertar em vocês, com certeza, os nossos catequistas, que são os melhores do Brasil, né, estão trabalhando com vocês tudo isso que o Tio falou e muito mais, para vocês chegarem muito bem preparados na primeira Eucaristia. Com certeza. Mas nós temos, como eu disse no início, nós não somos órfãos, melhor dizendo. Primeiro nós temos a Virgem Maria, que é nossa mãe, e nós temos a igreja que nos instrui, que nos ensina, que nos educa para participarmos bem e viver bem a nossa fé. Então o Catecismo da Igreja Católica é um excelente livro para nós lermos constantemente.
sei que muitos aqui são estudantes, mas todos com certeza. Então, o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1376, 1375, vai dizer assim: o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob espécie do pão era verdadeiramente seu corpo. E sempre se teve na Igreja a convicção que o Santo Concílio declara novamente pela consagração do pão e do vinho opera-se a mudança de toda a substância para a substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem que nos ensina? É a igreja. Não é o ministro, não é o padre que nos ensina. Quem ensina para nós é a igreja. Então, o Concílio de Trento, ele foi realizado em que ano? Quem falou? Parece que você lembrou. Já anotei aqui para não esquecer. Então, o Concílio de Trento foi realizado em que ano? Quem acertar vai ganhar uma caixa de chocolate. Pai foi o dia que eu nasci. Está muito antes. Então, o Concílio de Trento ele foi realizado em 1545 a 1563. Então, foram o quê? 18 anos de concílio. Nesses 18 anos de concílio, o Concílio de Trento, o que aconteceu? O Papa, na época, Papa Paulo III, deu início ao concílio. Depois, dentro do concílio, passaram mais 3 papas. E dentro desse concílio foram definidos o que a igreja realmente pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Tá certo? Sobre a Eucaristia, sobre a adoração, sobre o celibato do sacerdote, sobre os fiéis dele na participação dentro da Santa Missa. Tiraram alguns exageros que tinham dentro da igreja e hoje está essa igreja bela, bem participativa com os fiéis, participando realmente, efetivamente, da Eucaristia. Tá bom? Então, o Concílio de Trento nos trouxe essa luz, 1500, quantos anos já? Quase mais de 600 anos, né? É ruim de matemática, mas tem muito tempo aí. Certo? Então, aí